A agência FIT melhora a nota de classificação de risco do Brasil e ministro Fernando Haddad prevê outros avanços. Presidente Lula passa por novo procedimento para amenizar as dores do quadril. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, proíbe remoções forçadas de moradores de rua. Tempestade no Pacífico chega às Filipinas como super tufão e ventos de mais de 170 quilômetros por hora. Rússia volta a intensificar ataques contra a Ucrânia. Cantora irlandesa Sinead O'Connor morre aos 56 anos. Universidades brasileiras desenvolvem adesivo para substituir as picadas de injeção. E pai e filho decidem cruzar o Brasil em busca de aventuras e conhecimentos sobre dinossauros. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Uma medida polêmica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu a retirada forçada dos moradores de rua em todo o país. A decisão do ministro Alexandre de Moraes determina que a União elabore, num prazo de 4 meses, um plano de ação e monitoramento para a implementação da Política Nacional para pessoas em situação de rua. A decisão também estabelece que estados e municípios tomem providências para garantir a segurança dos bens e das pessoas nos abrigos já existentes, dando apoio, inclusive, para os animais das pessoas em situação de rua. O ministro também determinou a proibição do recolhimento forçado de bens e pertences ou remoção e transporte compulsório. Como exemplo, aqui no Distrito Federal, no ano de 2020, a Polícia Militar apreendeu roupas, cobertores, itens de higiene pessoal e outros objetos de um grupo de pessoas em situação de rua numa área central aqui da capital federal. Essa situação causou revolta e tempos depois, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal determinou que o governo devolvesse os bens apreendidos. A Justiça também condenou o GDF ao pagamento de multa e proibiu o uso de força violenta para executar ações que violem direitos fundamentais da população de rua. Agora, com essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, essa proibição se estende a todo o território nacional. A decisão do STF é uma resposta a uma ação movida pelos partidos Rede Sustentabilidade e PSOL, além do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que argumentaram que a população em situação de rua no Brasil está submetida a condições desumanas por omissão de municípios, Estado e União. O ministro Alexandre de Moraes observou que desde 2009, um decreto criou a Política Nacional para a População em Situação de Rua, mas com a baixa adesão, essas pessoas vêm sendo ignoradas pelo poder público, beirando a invisibilidade. Na decisão, o ministro também observa o aumento expressivo das pessoas em situação de rua, 211% entre 2012 e 2022. No ano passado, após a pandemia, o número de pessoas vivendo em situação de rua ultrapassou 280 mil, segundo o IPEA. A Defensoria Pública da União emitiu nota informando que vai cumprir papel central na implementação da Política Nacional da População de Rua e que há anos discute este assunto com os entes federados e a sociedade civil. A DPU afirma ainda que há poucos dias entregou um documento ao governo federal recomendando a implantação de uma política que propõe acesso imediato à moradia segura para as pessoas em situação de rua. O governo federal também foi procurado e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania respondeu através de nota que trabalha desde o primeiro semestre deste ano em uma série de medidas relativas à Política Nacional para a População em Situação de Rua e vai acatar a determinação do ministro Alexandre de Moraes e entregar o plano solicitado
dentro do prazo. O ex-bombeiro Maxwell Simões, o Suel, preso na última segunda-feira sob suspeita de participação na morte da vereadora Marielle Franco, apresentou movimentações financeiras de alguns anos atrás, incompatíveis com o seu salário, de acordo com informações da Polícia Federal. Um levantamento de informações feito com base no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, revelou que o registro de entrada e saída de cerca de 6,4 milhões entre 2019 e 2021 nas contas bancárias dele. Parte do valor foi movimentado por uma empresa vinculada a Maxwell após o crime, em apenas 3 meses. Considerado pela Polícia Federal um comparsa do ex-PM Rony Lessa, Maxwell, que ganhava 10 mil por mês como bombeiro, realizou entre 12 de março de 2019 e 13 de outubro de 2021 pagamentos no valor de R$ 567 mil. No mesmo período, recebeu 569 mil em sua conta bancária pessoal, segundo o relatório. No total, a movimentação chegou a R$ 1.100.000. Ou seja, valor muito maior do que o salário como servidor. Além disso, em 2021, Maxwell virou sócio da empresa Holding Imports, criada naquele ano possivelmente para lavagem de dinheiro, segundo a avaliação da Polícia Federal. Em apenas 3 meses, essa empresa movimentou cerca de R$ 5.300.000. O relatório da PF aponta também movimentações financeiras entre Maxwell e pessoas que já foram presas ou condenadas por estelionato, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e envolvimento com grupos paramilitares. Entre julho de 2021 e março de 2022, o ex-bombeiro recebeu a quantia de R$ 142.300 de Fábio Marques Nobre de Almeida, ex-policial preso em 2011 e já condenado por participação em grupos paramilitares. De acordo com o relatório, também constam na base de dados do COAF o recebimento de R$ 132 mil de Carla Oliveira de Melo pela até então sócia de Maxwell, Edilane Holden. Carla foi presa em 2021 por envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além disso, Maxwell recebeu no período analisado o valor de R$ 10 mil de Danilo Destro Furtado, apontado pela Polícia Federal como estelionatário. Segundo a PF, chama a atenção ainda a quantia de R$ 16 mil recebida pelo ex-bombeiro de outra empresa, a empresa Motores 13. Essa firma pertence a Fábio Dutra de Souza, preso pela PF por envolvimento na importação irregular de 4 veículos de luxo, no nome do ex-bombeiro identificados pela Polícia Federal. As mudanças climáticas seguem impactando o mundo em diversas regiões. Dessa vez, quem sofreu foram as Filipinas. Uma tempestade forte no Oceano Pacífico acabou se transformando em um super tufão e deixou ao menos uma pessoa morta. O super tufão que pairou sobre as Filipinas atingiu a costa norte do país com ventos fortes e chuvas torrenciais. Margens de rios se transbordaram e milhares de pessoas ficaram sem eletricidade. Além da alta intensidade da chuva, os ventos que ultrapassaram os 175 km por hora assustaram as autoridades locais. O governo filipino alertou para condições violentas e de risco de vida na região, afetada por ventos fortes e chuvas intensas. A tempestade tem quase 900 quilômetros de diâmetro e a previsão é que mantenha força à medida que continua em direção a Taiwan e ao continente, mais precisamente na China. A agência meteorológica chinesa já se antecipou e elevou seu alerta de tempestade para o 2º nível mais alto, e o Centro Industrial da província de Guangdong alertou sobre a pior tempestade em uma década. Para se precaver de uma possível tragédia, o Observatório de Hong Kong pediu ao público que monitore os anúncios meteorológicos, alertando que o tufão trará muito calor e tempestades antes de sua chegada. A cidade acabou de passar por outra tempestade, o tufão Talim, há uma semana, que levou as autoridades a fechar escolas e o mercado de ações.
A trajetória final do tufão será guiada por uma variedade de fatores, como cordilheiras subtropicais que trazem alta pressão atmosférica ou monções que trazem baixa pressão. Mas caso não acabe antes de atingir o continente, é esperado algo ainda mais forte do que ocorreu nas Filipinas. 40 pessoas morreram na região do Mar Mediterrâneo, entre o sul da Europa e o norte da África, nos últimos dias, devido aos incêndios causados pelas altas temperaturas e os ventos intensos. Casas foram destruídas e algumas reservas naturais foram ameaçadas. Na Grécia, as ilhas de Corfu, Évia e Rhodes entraram em estado de atenção. No último fim de semana, mais de 20 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, pois elas estavam em uma região de perigo. No sul de Évia, um fazendeiro foi encontrado carbonizado e um avião caiu enquanto tentava apagar o fogo. A situação também afeta a Itália. Na região de Palermo, corpos de 2 idosos foram encontrados em uma casa tomada pelas chamas, perto do aeroporto de Palermo, que havia sido temporariamente fechado por conta dos incêndios. De acordo com a imprensa italiana, os bombeiros seguem trabalhando no sul da Itália, especialmente nas regiões da Sicília, da Sardenha e da Calábria, onde foram registrados dezenas de incêndios e diversas pessoas tiveram que deixar suas casas. O mesmo acontece na Croácia. A cidade medieval de Dubrovnik foi atingida por um incêndio florestal a poucos metros do centro. Para conter as chamas, diversos aviões precisaram lançar água e mais de 100 bombeiros realizaram uma operação especial para que o fogo não chegasse nas casas. Situação semelhante também foi notada na Turquia. Na região de Kemer, um incêndio que durou 3 dias obrigou as autoridades a retirarem diversas pessoas de um hospital e mais de 10 pessoas de suas casas. Já a Argélia, país localizado ao norte do continente africano, foi o que registrou mais vítimas mortais. Até o momento, 34 pessoas morreram na faixa da costa mediterrânea. Entre os mortos estão 10 soldados que ajudavam a conter o fogo na região. Já na aldeia de Atel Zalá, outras 16 pessoas morreram. As mortes aconteceram devido às temperaturas que chegaram aos 57 graus Celsius. De acordo com o exército do país, as temperaturas recordes e as difíceis condições climáticas estão dificultando os esforços para socorrer vítimas e preservar áreas ambientais. Na vizinha Tunísia, um diretor de escola morreu de asfixia por um incêndio na cidade de Navisa. Recentemente, a União Europeia enviou 2 aviões espanhóis de combate a incêndio para o país, com o objetivo de acabar com o fogo. Naquela ocasião, os termômetros chegaram aos 49 graus. E veja a seguir, presidente Lula passa por novo procedimento para amenizar as dores do quadril. E ainda, a agência melhora a nota de classificação de risco do Brasil e ministro Fernando Haddad prevê outros avanços. O presidente Lula cancelou compromissos agendados nesta quarta-feira e passou por mais um procedimento para aliviar dores provocadas por uma artrose em um hospital de Brasília. O presidente Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês aqui de Brasília nesta quarta-feira para realizar um procedimento para reduzir as dores no quadril. Segundo nota divulgada pela Presidência da República, Lula realizou uma denervação percutânea no quadril direito para alívio de dor crônica até a realização de uma cirurgia prevista para ser realizada no mês de outubro, conforme anunciou o presidente da República na transmissão semanal realizada ontem. Durante essa live, Lula explicou que tem um problema na cabeça do fêmur há anos e recentemente essa dor se agravou. No último domingo, Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para a realização de um outro procedimento para aliviar as dores por 12 horas. Mas assim que esse prazo acabou, as dores retornaram com maior intensidade, segundo afirmou o próprio presidente da República. Conforme a nota divulgada pela presidência, o procedimento desta quarta-feira transcorreu normalmente
e Lula deve continuar despachando de casa no Palácio da Alvorada, pelo menos até quinta-feira. A sede do prédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços foi esvaziado hoje cedo em Brasília por causa da suspeita de uma bomba no local. O vice-presidente e chefe da pasta, Geraldo Alckmin, cumpria uma agenda no Palácio do Planalto e não estava lá. Todos os funcionários saíram do prédio enquanto uma equipe de segurança vasculhava tudo até encontrar uma mala suspeita na garagem do Ministério. Foi um alarme falso. Depois de 2 horas de operação, encontraram apenas roupas no interior do objeto. A agência de classificação de risco Fitch elevou hoje a nota de risco do Brasil. A medida é muito importante para qualquer país. Existem 3 classificações: calote, especulação ou investimento. Ainda estamos no grau especulativo, o que significa basicamente que os investidores podem apostar suas fichas com cautela. Ou seja, colocar menos dinheiro no negócio e até negociar a taxa de juros. Não parece, mas o reflexo é sentido tanto no bolso do cidadão quanto no caixa dos empresários e do governo. O Brasil já fez parte do seleto grupo de países com selo de investimento. Foi no segundo mandato do presidente Lula. Perdeu com Dilma Rousseff e nunca mais recuperou. O governo comemorou, porque ganhou um novo argumento para defender sua proposta de reforma tributária. E segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é possível apostar em voos mais altos. Tem muito trabalho pela frente, mas o que eu quero dizer é que eu estou muito confiante e eu reputo esses resultados, a harmonia entre os poderes da República. Sempre salientei que considerava que a nossa crise, a chamada crise econômica que o Brasil vive, é um desdobramento de uma crise de natureza política. E se nós acertarmos o passo na política, no diálogo, na construção, nós vamos superar essa situação e voltar a crescer com sustentabilidade social, ambiental e fiscal. O Banco Central dos Estados Unidos aumentou mais uma vez a taxa de juros da economia em 0,25%. Com isso, as taxas passaram ao intervalo entre 5,25% e 5,5%, a taxa mais alta dos últimos 22 anos. A decisão foi unânime e era esperada pelo mercado. A medida tomada para combater a inflação, que já está em queda, afeta vários países como o Brasil, porque os investidores compram mais títulos do Tesouro dos Estados Unidos, porque o país é apontado como o melhor pagador de todos. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a decisão do Banco Central dos Estados Unidos sobre os juros do país, além da elevação da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Fitch Ratings. O dólar chegou ao menor patamar desde abril do ano passado, com queda de 0,46%, fechando em R$ 4,72. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,45% aos 122.560 pontos. Os brasileiros gastaram 7 bilhões de dólares, o que dá 33 bilhões e 600 milhões de reais em suas viagens ao exterior durante o primeiro semestre deste ano. Foi um dos melhores itens das transações do Brasil com outros países. O total de gastos foi quase 18,5% maior do que no mesmo período do ano passado. Os pedidos de recuperação judicial aumentaram para o maior nível em 3 anos. Os juros altos estão entre os principais motivos para esse resultado. O número de empresas que pediram à Justiça proteção para renegociar dívidas disparou no primeiro semestre de 2023. Segundo a Serasa Experian, foram registrados 593 pedidos de recuperação judicial de janeiro a julho deste ano, um aumento de 52,1% em relação ao mesmo período de 2022, quando os dados confirmaram 390 requerimentos. Esse foi o maior nível de pedidos registrados em 3 anos. Especialistas apontam que os juros altos foram um dos fatores que provocaram o aumento da inadimplência das empresas e impactou a alta expressiva dos pedidos de recuperação judicial. Além de prejudicar a tomada de crédito, por estar mais caro para as empresas, as dívidas delas aumentaram, inibindo o crescimento econômico.
O recorde de endividamento de consumidores também acabou influenciando as empresas, que deixaram de comprar e pagar as despesas às empresas. O número de pedidos de falência também subiu e atingiu 546 no primeiro semestre de 2023, alta de 36,2% em relação ao ano anterior. O Google e o Facebook terão que retirar de suas plataformas os anúncios falsos sobre o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo. Desde o lançamento, que tem menos de 10 dias, criminosos têm usado a internet para aplicar golpes e fraudes bancárias ou financeiras. Por isso, uma medida publicada hoje determina que as empresas removam num prazo de 24 horas o conteúdo indevido e 48 horas para retirar do ar qualquer publicidade relacionada ao programa Desenrola Brasil que seja patrocinada, fraudulenta ou ilegítima. O descumprimento pode resultar em multa no valor de R$ 150 mil por dia, além de serem obrigadas a preservar todos os dados e registros em relação a anúncios e conteúdos retirados. E após a remoção, as plataformas têm 10 dias para apresentar um relatório sobre as medidas para limitar a propagação desse material, com detalhes sobre todo o conteúdo e anúncios envolvendo o Desenrola, independentemente de serem legítimos ou não. E fraude, como infelizmente acontece muito no nosso país, o Brasil registrou 2 milhões de tentativas de fraude só no primeiro semestre do ano. Segundo uma empresa especializada em soluções antifraude nos mais diversos segmentos, o prejuízo total chega a 2,5 bilhões de reais. Entre 1º de janeiro a 30 de junho foram analisados 117 milhões e 100 mil pedidos. Uma queda de 50,6% no número de tentativas de fraude comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com a ClearSale, o valor do ticket médio das tentativas de fraudes foi de R$ 1.273, que representa uma alta de 4,1% a mais que no primeiro semestre do ano passado. Os dados refletem a desaceleração do comércio eletrônico e as incertezas financeiras decorrentes do atual cenário econômico. A empresa levou em consideração apenas pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce. São considerados tentativas de fraude todas as transações que, por algum motivo, foram classificadas como suspeitas ou confirmadas como fraude. Entre as categorias que mais sofreram tentativas no primeiro semestre deste ano estão eletrônicos, com ticket médio de R$ 2.545, celular com R$ 2.901 e informática com R$ 2.623. Pelo terceiro ano consecutivo, os eletrônicos e celulares são os líderes das categorias mais visadas por fraudadores. A região que apresenta o maior índice percentual de tentativas sobre a quantidade de transações é a Norte, seguido pelo Nordeste, e Centro-Oeste e Sudeste empatam nesse quesito. Já o Sul fica em último lugar com o menor índice do ranking. O economista Márcio Postman será o novo presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A informação foi confirmada hoje pelo ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Especial de Comunicação. Postman preside o Instituto Lula e esteve à frente do Instituto de Pesquisas Especiais Aplicadas, além de presidir a Fundação Perseu Abramo. Ele sempre teve o apoio do PT, mas enfrentava resistências de uma ala do governo, principalmente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet. O Ministério da Fazenda anunciou um amplo pacote de medidas focadas em facilitar o acesso de estados e municípios a fontes de financiamento. Ao todo, são 24 propostas separadas em 5 eixos do plano chamado de Novo Ciclo de Cooperação Federativa. Em resposta às solicitações dos estados em situação de calamidade financeira, o Ministério da Fazenda decidiu propor uma série de mudanças nas regras do chamado Regime de Recuperação Fiscal. Criado há 6 anos, o regime que concede alívio para a dívida de estados em crise para melhorar as contas públicas. As demandas vinham sendo feitas pelos estados que participam hoje do regime: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás, e por Minas Gerais, que entrou com pedido de adesão, mas ainda não foi homologado. A reclamação era de que o regime impunha medidas muito severas,
o que foi parcialmente reconhecido pelo Tesouro Nacional. Entre as alterações propostas, que devem ser apresentadas por meio de um projeto de lei complementar, está a extensão do prazo máximo de permanência no regime, que passou de 9 para 12 anos. Essa medida busca permitir que os estados tenham mais tempo para reequilibrar suas finanças e recuperar a estabilidade fiscal. Outra modificação feita é a redução da penalidade imposta aos estados que descumprirem os itens previstos na época de adesão ao plano. O Ministério também vai dar incentivos aos estados que se anteciparem ao prazo final do regime e se desligarem antes do período estipulado. Essa medida vai reconhecer os esforços das unidades federativas que alcançarem resultados positivos mais rapidamente. A intenção é dar condições aos estados que honrarem as dívidas. E a seguir, universidades brasileiras desenvolvem adesivo para substituir as picadas de injeção. E veja também, Rússia volta a intensificar ataques contra a Ucrânia. Universidades brasileiras estão desenvolvendo um adesivo que vai substituir as incômodas e doloridas picadas de agulha na aplicação de vacinas. Um simples adesivo na pele, ao invés de uma picada de agulha. Benjamin, de 5 anos, não pensou 2 vezes para escolher entre as opções. Adesivo ou injeção, o que você prefere? Adesivo. A mãe do menino conta que ele não vê a hora dessa novidade chegar ao mercado. Já está ansioso, achou que já ia até vivenciar a experiência, mas não é dessa vez ainda. Mas a gente está esperando, né, filho? O adesivo de apenas 5 milímetros possui microagulhas que, segundo as pesquisas, não causam incômodo ou dor, mas deverá permanecer na pele por pelo menos 1 hora para que o imunizante faça efeito e poderá ser aplicado em qualquer parte do corpo. A nova forma de aplicação de vacinas vem sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com uma rede de cientistas de outras universidades brasileiras. O produto está em fase de testes. Já foi aplicado em pele animal e humana, mas de um banco de peles internacional. O próximo passo agora é testar o adesivo em animais vivos. Os estudos em vivo em animais de experimentação, eles vão nos mostrar se realmente esse adesivo não produz nenhum efeito tóxico, não produz uma inflamação local, se ele é seguro, né? E também se ele desencadeia uma resposta imunológica esperada. A especialista diz que outras pesquisas já trouxeram resultados muito promissores. Recentemente foi publicado um artigo na revista americana Proceedings of the National Academy of Science, onde pesquisadores da Universidade de Stanford e da Carolina do Norte mostraram que esses adesivos, constituídos de minúsculas agulhas, né, em formato quadrado em 3D, quando aplicados na pele, conseguem ter contato com as células do sistema imunológico localmente e desencadear uma resposta imune 10 vezes maior do que a vacina convencional. Aqui no Brasil, os testes só deverão ser finalizados em 2025. São muitas variantes que são testadas e isso demora muito tempo, né? Não é uma coisa que a gente faz de bate pronto, tem a resposta e já libera. Não, a gente tem que testar várias e várias vezes, com várias e várias variantes e diferentes modelos, né, em animais e também em humanos, para depois liberarmos para o mercado e daí aprovação para a Anvisa, para que as pessoas possam usar de forma segura, né, sem nenhum tipo de problema para a saúde. Ainda que tudo dê certo, nem todas as vacinas poderão ser aplicadas por meio do adesivo. Vão ter que ser feitos testes vacinas por vacinas, então não é qualquer vacina que vai funcionar e a gente só vai poder saber isto através desses experimentos que estão sendo feitos. Mas os resultados que nós temos aí são muito promissores para a vacina da gripe e da Covid-19.
A Nayara, que além de mãe do Benjamin é enfermeira, aposta que o adesivo fará uma revolução. Eu acho que vai facilitar muito, inclusive, a aderência pela parte dos pais também, né? Você fala, ai, mas que dó, ter que levar, é uma injeção, é uma picada, ai, é trauma. Não, a vacina tem que ser dada, mas com adesivo com certeza vai facilitar, inclusive, a aderência das campanhas, eu acho que vai ser melhor. E falando em vacina, uma outra notícia de extrema importância sobre saúde pública. O primeiro imunizante terapêutico para um câncer está mais perto de se tornar realidade. A terceira e última etapa dos testes clínicos já começou com a vacina. O tratamento está sendo desenvolvido para o melanoma, tipo de câncer de pele mais letal. Os dados divulgados até então já foram recebidos de uma forma animadora pelos cientistas e por agências reguladoras. A vacina ainda não tem data, já que depende do desenvolvimento da fase 3. A presidente do Banco dos BRICS e ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, se encontrou hoje com o presidente russo Vladimir Putin. Durante o diálogo, Dilma voltou a atacar a hegemonia do dólar nas transações internacionais. Contudo, a principal posição da ex-mandatária brasileira no encontro foi a rejeição sobre uma ideia que o Ocidente tinha de que o Banco dos BRICS pudesse fazer novos empréstimos à Rússia, que se encontra acuada pelas sanções internacionais. Dilma reforçou em suas redes sociais que o encontro com Putin foi para discutir o papel do banco na próxima reunião dos BRICS na África do Sul no próximo mês. A decisão foi um golpe para a Rússia, que, de certa forma, contava com o dinheiro para financiar alguns aspectos de sua invasão. Para o russo, mesmo sem dinheiro novo, a presença de Dilma amplia a sensação reduzida de apoio da cúpula. Se na política a situação está difícil para a Rússia, no campo de batalha as coisas também não vão bem. Nesta quarta-feira, a guerra contra a Ucrânia se concentrou no sul da cidade de Bakhmut. Segundo o exército ucraniano, uma dezena de mísseis de cruzeiro foram abatidos e novos avanços foram conquistados. Além dos embates intensos em Bakhmut, os dois países também se enfrentaram em outra localidade ao sul da Ucrânia, em Zaporízhia. Na região, onde se encontra uma das principais usinas nucleares da Europa, as tropas ucranianas realizaram avanços terrestres gradativos e consolidaram suas posições na área. Pelo lado dos invasores, o exército de Vladimir Putin tentou atacar as forças ucranianas, mas tiveram parte da estratégia anulada e a situação foi estabilizada. As frustrações russas têm afetado diretamente parte do plano de reconquistar certas regiões estratégicas, o que impede de frear a tão esperada contra-ofensiva ucraniana. Um dos maiores exemplos de perdas territoriais da Rússia nesse último mês foi em Donetsk. O Estado-Maior do Exército ucraniano disse que os russos sofreram enormes perdas em equipamentos e pessoal na tentativa de contornar a cidade. E para tentar usufruir desta etapa fundamental de retomada, a Ucrânia está investindo em tecnologia de drones. De acordo com o primeiro-ministro do país, Denis Esmihal, mais de 40 empresas ucranianas têm contratos para desenvolver drones para uso na guerra contra a Rússia. Os drones de vigilância e de ataque desempenharam um papel crítico para ambos os lados no conflito, auxiliando no direcionamento de armas inimigas, rastreando o movimento de unidades e retirando armaduras. O primeiro-ministro afirmou que o governo do país designou cerca de US$ 1 bilhão este ano para investir em fabricantes ucranianos de drones. Além disso, o programa já treinou 10 mil operadores em 26 centros de treinamento e outros 10 mil devem ser treinados no futuro. Em um resumo, enquanto a guerra nos campos continua de maneira intensa e ambos os lados acumulam sucessos e fracassos, a Ucrânia tem demonstrado uma certa inteligência em utilizar os pacotes financeiros e bélicos para se aprimorar, principalmente no novo formato de enfrentamento, a guerra tecnológica.
Um guindaste de construção pegou fogo e despencou de um prédio no centro de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, na manhã de hoje. O braço do equipamento se chocou contra um prédio próximo, balançou e depois caiu na rua, provocando desespero nas pessoas que estavam passando pela calçada. De acordo com as autoridades de Nova York, 4 civis e 2 bombeiros sofreram ferimentos. O incêndio no topo do prédio de 54 andares foi relatado no período da manhã. Fotos e vídeos postados nas mídias sociais mostram chamas saindo do carro de operação do guindaste, centenas de metros acima da 10ª Avenida. O braço do guindaste, que carregava uma carga de 16 toneladas, quebrou depois das chamas arderem por um tempo. A pessoa que operava o guindaste tentou apagar o fogo quando se espalhou, mas teve que fugir para um local seguro, de acordo com o primeiro vice-comissário do Corpo de Bombeiros de Nova York. A colisão da grua com o edifício pareceu quebrar as janelas do prédio e os destroços caíram na rua. À imprensa local, uma testemunha disse que o momento soou como um raio ou uma explosão. A depressão é uma doença séria que não possui uma cura definitiva pela medicina, mas existem alguns caminhos que podem contribuir na recuperação, como a pintura. Através dela, o que era para ser só uma terapia acabou se tornando profissão. Entre uma pincelada e outra, o desenho vai se transformando. A minha história com a pintura ela começou na minha terapia, com o meu psicólogo. A gente começou a fazer a pintura mais por hobby, por eu ter um escape dos meus problemas psicológicos, e acabou hoje em dia virando a minha profissão, né? Eu utilizava ela para ajudar durante a minha terapia e hoje em dia eu transformei ela 100% na minha profissão, no que eu faço todos os dias. Fabrício desenha profissionalmente há 2 anos. Começou a fazer variadas telas e escolheu Campo Grande como sua inspiração. Eu escolho basicamente quando eu estou andando pela rua, dirigindo, eu vejo um lugar, eu acho legal a iluminação que dá naquele lugar, dependendo do horário, do sol também. Aí eu vou lá, tiro uma foto, se for possível, se não tiver uma movimentação muito grande de pessoas, eu pego a minha cadeirinha, sento e faço lá mesmo ao vivo. Se não, eu tiro uma foto, faço o enquadramento e em casa eu produzo o material. O talento de Fabrício é tanto que ele foi convidado para participar do Campão em Aquarela, que vai acontecer de 1º a 31 de agosto em homenagem ao aniversário de Campo Grande. É a minha primeira exposição, a primeira exposição da minha vida. Então é a primeira vez que eu vou mostrar o meu material para o público em geral, para todas as pessoas, quem quiser ver. Então eu estou bastante nervoso, eu estou ansioso. Mas eu espero que dê certo, eu acredito que as pessoas vão gostar do que elas vão ver, das obras, das artes que eu vou expor lá, vão ser no total de 10 artes. Um talento descoberto há pouco tempo, mas que pode levar o artista muito longe. Essa é a minha expectativa daqui para frente da minha vida. E a seguir, cantora irlandesa Sinéad O'Connor morre aos 56 anos. E ainda, pai e filho decidem cruzar o Brasil em busca de aventura e conhecimento sobre os dinossauros. Jonathan Messias Santos da Silva, torcedor do Flamengo preso ontem no Rio de Janeiro, acusado de matar a torcedora palmeirense Gabriela Anelli com uma garrafa de vidro, chegou hoje em São Paulo para prestar depoimento para a polícia. Existia a expectativa que o suspeito fosse interrogado já nesta quarta-feira, mas como sua defesa não estava presente, ele não foi ouvido. Jonathan vai continuar preso no 8º DP da capital paulista até os investigadores remarcarem uma outra data. A defesa do flamenguista disse que ainda não foi contatada pela polícia para marcar o depoimento e que Jonathan se declara inocente. A defesa disse que já pediu acesso às investigações e que entrará com um pedido para revogar a prisão temporária, com a garantia que o flamenguista ajudará nas investigações. Na manhã de hoje, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro afastou Jonathan de suas funções profissionais. Ele trabalhava como diretor e professor de uma escola em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Detentos do Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, capital do Acre, deflagraram hoje uma rebelião.
Durante a ação, os detentos fizeram 2 policiais penais reféns e um outro policial foi ferido superficialmente no rosto por um tiro de raspão. A Polícia Civil confirmou que tiveram mortes, mas sem detalhes. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre informou que pelo menos 13 presos participaram do tumulto. O governo do estado não divulgou detalhes da operação e alega que a prioridade é conter a rebelião dentro da unidade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ofereceu o uso da Força Nacional e afirmou que a equipe federal está à disposição para auxiliar no que for cabível na crise do sistema penitenciário estadual do Acre. A população japonesa apresentou queda pelo 14º ano seguido. Segundo dados publicados pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, esta é a maior queda da série histórica, iniciada em 1968 e a primeira vez que todas as 47 províncias do país tiveram redução. Por outro lado, a população de imigrantes subiu cerca de 10,7% no ano passado para 289.498. O maior número anual que pode ser justificado pelo relaxamento das restrições da Covid-19. Considerando a população total, incluindo tanto cidadãos japoneses quanto residentes estrangeiros, a queda em 2022 foi de cerca de 511.025 em relação a 2021. Atualmente, o número de habitantes no Japão é de 125.416.877. A principal causa da queda da população no país é a baixa taxa de natalidade. Os novos dados mostraram que as mortes atingiram um recorde de mais de 1.560.000 contra 771.000 nascimentos no ano passado. Isso significa que, pela primeira vez, o número de recém-nascidos caiu abaixo de 800.000 desde o início dos registros. O envelhecimento da população japonesa já afeta quase todos os aspectos da sociedade, sendo mais da metade de todos os municípios classificados como distritos despovoados, escolas fechadas e mais de 1.200.000 pequenos negócios com proprietários com cerca de 70 anos, sem sucessor. Para reverter o cenário, o primeiro-ministro Fumio Kishida já havia anunciado destinar 3,5 trilhões de ienes, que são cerca de 118 bilhões e meio de reais, pela cotação atual, por ano, para cuidados infantis e outras medidas de apoio aos pais. Além disso, o governo informou que Tóquio também está trabalhando em diversas frentes para minimizar os impactos da queda, como aumentar a oferta de trabalho para mulheres e idosos, promovendo reformas no mercado de trabalho. Por causa das chuvas, o volume de água não utilizada para a energia no Sistema Interligado Nacional até junho deste ano foi quase 4 vezes superior à de todo o ano de 2022, além de ser a maior de toda a série histórica, iniciada em 2000, de acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico. De cada 4 países do mundo, um proibiu ou tem regras sobre o uso de celular na sala de aula. Os dados divulgados por um relatório da Unesco alertam sobre os impactos negativos na aprendizagem do aluno. Receber uma mensagem no WhatsApp, curtir uma foto no Instagram, publicar alguma coisa sobre o dia no Twitter são algumas práticas comuns de estudantes do mundo todo, mas que podem ser uma distração perigosa e que pode prejudicar os estudos, afetar a memória e a compreensão. De acordo com um estudo divulgado pela Unesco, os aparelhos celulares foram banidos das salas de aulas de escolas de diversos países espalhados pelo mundo, como México, Portugal, Espanha, Suíça, Estados Unidos, Letônia, Escócia e em províncias do Canadá. Na França, por exemplo, apesar da proibição, o aparelho pode ser usado por certos grupos de alunos, como os com deficiência, ou é liberado para uso pedagógico. Já os países da Ásia são os que têm mais leis sobre o assunto. Em Bangladesh, por exemplo, nem os professores podem usar o aparelho em sala. Até o momento não existe uma lei que proíba o uso de celulares em salas de aula no Brasil. As escolas particulares espalhadas pelo país possuem suas próprias regras sobre o uso do aparelho, permitindo ou não de acordo com o uso e a idade do aluno.
Em 2015, um projeto do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, falava sobre proibir o uso de aparelhos eletrônicos como celulares e tablets nas salas de aula da educação básica e superior de todo o país. O projeto de lei prevê que os aparelhos só serão permitidos se integrarem às atividades didáticas e pedagógicas, além de terem que ser autorizados pelos professores. Porém, até os dias de hoje, ele é discutido na Câmara. De acordo com a Unesco, a pandemia fez com que o uso das tecnologias fossem supervalorizadas, mas de acordo com a instituição, é importante lembrar que nenhuma tela ou aparelho será capaz de substituir um professor. As análises do relatório mostraram que os alunos podem levar até 20 minutos para se concentrar novamente nas atividades e lições depois de usarem o celular para realizar atividades de lazer que não possuem relação com a escola. A Unesco ainda afirmou que o papel das tecnologias nas escolas devem ser claros e que a escola deve alertar os alunos para o uso responsável da ferramenta, para que eles consigam desenvolver habilidades críticas e entender como viver com e sem tecnologia. Morreu nesta quarta-feira a cantora irlandesa Sinéad O'Connor, aos 56 anos. A informação foi divulgada pelo jornal irlandês The Irish Times e confirmada pela BBC. A causa da morte não foi divulgada. A irlandesa ganhou fama internacional em todo o mundo em 1990 com a música Nothing Compares to You. Sinéad O'Connor nasceu em Dublin em 8 de dezembro de 1966 e teve uma infância marcada por tragédias, incluindo abuso sexual da mãe. No ano passado, ela passou por um novo trauma quando perdeu o filho Shane O'Connor, de apenas 17 anos, encontrado morto na cidade de Wicklow, na Irlanda. Na ocasião, pelo Twitter, a cantora declarou que Shane decidiu encerrar sua luta terrena e ameaçou processar o hospital onde o garoto, que lutava contra a depressão, estava internado. Em sua última publicação nas redes sociais em 2016, Sinéad O'Connor compartilhou uma foto em preto e branco com a legenda "Ame a vida que tens e agradeço o que és". Segundo o jornal The Irish Times, a artista lançou 10 álbuns de estúdio, enquanto a sua música Nothing Compares to You foi eleita o single número 1 do mundo em 1990 pela Billboard Music Awards. O'Connor deixa 3 filhos. Pai e filho catarinenses decidiram cruzar o país em busca de conhecimento sobre os dinossauros. Eles embarcaram nessa aventura e a história é contada nas redes sociais. Que criança não fica curiosa com dinossauros? Animais pré-históricos há muito tempo extintos, mas ainda muito intrigantes. Para Marcelo, a paixão também começou na infância e segue até hoje. Aos 15 anos de idade, o jovem diz que o interesse sobre o assunto sempre foi além. Há muitos anos estuda as espécies sozinho e durante uma dessas pesquisas, descobriu uma que deu origem à ideia da maior aventura da vida dele. Há pouco tempo, Marcelo Júnior leu sobre os fósseis da Chapada do Araripe, ali na divisa entre Ceará, Piauí e Pernambuco. Uma região que abriga sítios paleontológicos. Sabendo disso, o pai do garoto teve a ideia de viajar até o município cearense de Crato para conhecer bem de pertinho o Museu de Paleontologia da cidade. Eles acabaram de sair de lá justamente para dar uma entrevista para a gente. Olá, família! Prazer conhecer vocês. Marcelo pai, Marcelo filho. Obrigada por atender a gente. Eu já gostaria que vocês fizessem um resumo de como é que está sendo essa experiência. Foi a melhor viagem que eu já tive na minha vida. Conheci tudo que eu já sonhei conhecer. Era só no imaginário que eu me via nessa situação e faço. Agora eu tô aqui, é incrível. Foi para conhecer um dinossauro especial que a família viajou até lá. Ele é um dinossauro que foi descoberto na Bacia do Araripe. O único fóssil dele é um crânio e, infelizmente, não está no Brasil. Está na Alemanha porque foi exportado ilegalmente para lá. Mas o museu proporcionou muito mais ao estudante. Consegui pegar pela primeira vez um fóssil de um peixe, o que foi uma coisa incrível para mim, sinceramente.
Foi bem divertida a visita para o museu. E claro que o passeio inusitado reforçou laços entre pai e filho. Inclusive, foi esse o objetivo do médico ao pensar nessa viagem. Eu tentei somar a vontade dele de conhecer os fósseis e aproveitar e fazer uma viagem de carro para que a gente pudesse ter bastante tempo, estar juntos, né? Para deixar uma herança de memória para ele. Um período de 15 dias vai ser, acho que, inesquecível, tanto para mim quanto para ele. Foram 7 dias de viagem, 10 horas de estrada por dia, até chegar ao Ceará, saindo de Joinville e Santa Catarina, onde a família mora, e passando por várias cidades brasileiras, como Varginha, em Minas Gerais, e Porto Seguro, na Bahia. Tudo isso no famoso Fusca Azul 95, que acompanha Marcelo há décadas. Esse Fusca eu tenho há 21 anos e o Marcelo sabe que quando ele fizer 21 anos o Fusca vai ser dele. Mas ele era um carro que a gente usava muito pouco, então ele não tinha uma herança, uma memória construída com relação a esse carro. E a minha ideia foi não só deixar um carro, mas deixar junto com ele uma memória, uma herança de uma relação de pai e filho e que realmente seja uma sucessão, né? A história até ganhou canal no YouTube e perfil no Instagram. Marcelo nem imaginava tanta repercussão. Só que agora que é sucesso, o negócio é seguir postando as aventuras de pai e filho apaixonados pela ciência e o Fusca, que promete atravessar estados, cidades e gerações. Viagem com a gente e depois, quando terminar essa viagem com a gente, façam uma viagem entre vocês. Obrigado a todos que acompanharam nossa aventura. Um abraço forte, até mais. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.